Bom dia, Murilo. (10h19), né? Vamos aguardar o pessoal. 10h20. Estão aguardando o segundo ano entrar na sala. Bom dia, João Vitor. Bom dia, Ana Beatriz. Vamos iniciar nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a gametogênese humana, mas antes eu tenho que responder uma pergunta de um colega da aula passada, né? Vou aguardar mais um pouquinho. Bom dia, Gabriel. Enquanto o pessoal vai entrando aí, eu quero que vocês peguem o caderno de atividades, tá? Porque como ainda tem muita coisa para ver, eu vou pegar lá o resuminho do caderno de atividades para a gente estar trabalhando a parte da gametogênese, falar um pouquinho da sexualidade, apesar que eu já comentei, falar dos métodos anticoncepcionais e das doenças sexualmente transmissíveis. Eu vou pegar lá pelo resuminho do caderno de atividades, certo? Para a gente poder agilizar um pouquinho, já que na segunda-feira que vem já é feriado, nós não vamos ter aula. Deixa eu dar uma olhada aqui no calendário, ó, com vocês. Então, nós vamos ter aula no dia 4, uma aula, dia 9, 2, dia 11, uma, dia 16, 2 e dia 18, uma. Então, eu tenho 3, 4, 5, 6, 7 aulas com vocês no total, antes do simulado e da semana de provas, tá? Então, por isso eu vou estar dando uma sintetizada aqui pelo caderno de atividades, pegando esse resuminho, né? Aí, se terminar os resumos aqui, eu vou verificar que dá tempo da gente estar comentando algumas coisas, fazendo alguma retomada aí no conteúdo nas páginas do livro, a gente retoma, tá certo? Bom dia, Larissa. Bom dia, Lara. Porque esse quarto bimestre, independente de estar sendo aula online ou aula presencial, o quarto bimestre é sempre corrido. Eu costumo dizer que a gente pisca e o quarto bimestre já foi embora, né? Então, é um período que a gente tem que dar uma acelerada aí no conteúdo, certo? E, tendo tempo, a gente dá uma retomada depois nas últimas aulas antes das provas, ok? Aí, quando eu estiver mais perto, lá pelo dia 11, por aí, dia 16, aí, dia 11 de preferência, aí eu já faço a divisão de conteúdo, o que vai ficar para o simulado e o que vai entrar para a prova bimestral, ok? Deixa eu só dar uma olhada aqui na minha lista de participantes, para ver se tem mais alguém, além dos que estão aqui na tela para mim. Bom dia, Lucas. Bom dia, Priscila. Bom dia, Larissa. Tudo bem com vocês, moçada? Bom dia, Valentina. Bom dia, Paulo Sérgio. Maria Júlia, Maria Vitória. Cadê esse povo que não entrou na aula ainda? Tem 9 pessoas participando da aula. Olha que alegria, né? Numa sala de 20 e poucos alunos, 9 entraram, 26, na verdade, né? Então, 9 alunos entraram na aula até agora. Mas a gente vai priorizar aqueles que estão aqui presentes, estão atentos, né? Eu vou deixar gravado aqui, porque a pessoa que fez a pergunta na aula passada não está presente, ok? Eu não vou falar quem é, mas vocês devem saber quem é. Depois, se caso ele entre na sala, ele e a pessoa, né? Bom dia, Lívia. Se a pessoa entrar na sala ou assistir a aula depois, ele vai ter a resposta à sua pergunta.
que a pergunta era: até quando cresce o pênis do homem? Essa era a pergunta, tá? Então, a resposta vai ser a seguinte: o pênis do menino, ele vai crescer dos 12 aos 18 anos em comprimento. E até os 21 ele cresce em espessura, vai ficar mais grosso do que o normal, tá? Então, e os meninos às vezes têm um hábito de ficar se comparando, medindo. Cada homem tem o seu padrão genético para o tamanho do pênis. E sabe aquela velha frase que diz que tamanho não é documento? Porque não adianta nada ele ter um pênis enorme e não saber o que fazer com ele direito, tá? Então, e mesmo porque a área erógena, a área de prazer da mulher está mais vinculada à parte mais externa e a pouca profundidade do que lá no fundo. Então, o tamanho do pênis do homem independe do fornecimento de prazer que ele vai dar à sua parceira, ok? Bom, então no caderno de atividades, vocês pegam o caderno de atividades aí na página 5, nós temos lá falando da gametogênese humana, certo? Como o próprio nome está dizendo, a gametogênese é a produção de gametas. E nós vamos ter a gametogênese para formar os espermatozoides e a gametogênese para formar os óvulos, certo? Nós vamos ter as fases na espermatogênese, lá em volta, por volta dos 12 anos, né? Os tubos seminíferos, que são os tubos que ficam aqui no interior dos testículos do menino, que ele está mostrando em corte aqui, é o que vai começar a produzir os espermatozoides. Então, os espermatozoides começam a ser produzidos a partir dos 12 anos, né, quando o menino está entrando na adolescência. Nessa parte aí do tubo seminífero, nesses tubos enovelados que está mostrando aqui no testículo, né? São células que não está citando aí no texto e nem no texto de vocês, mas são células chamadas de células de Leydig, tá? Que vão estimular a produção dos espermatozoides. É claro que tem uma questão hormonal, né? O hormônio, a testosterona, o FSH, que está lá controlado pela hipófise, é quem vai estar estimulando, dizendo assim, tá na hora de começar a produzir espermatozoides. Então, quando acontece esse processo, nós vamos ter a espermatogênese dividida em 3 fases, que está representada aqui na figura, né? A fase de multiplicação, a fase de crescimento, a fase de maturação e a espermiogênese, que são os espermatozoides propriamente dito. Então, nas células que são chamadas de células germinativas, são células diploides, ou seja, células que têm o número total de cromossomos, por isso que ela aparece aqui 2N. 2N são células com total de cromossomos. Nessa fase de multiplicação, nós vamos ter divisões celulares por mitose. Nessa divisão celular por mitose, nesse momento, a célula germinativa passa a ser chamada de espermatogônia. Espermatogônias são as células que darão origem aos espermatócitos primários e que posteriormente serão os espermatozoides. Essas espermatogônias também são 2N, ou seja, são células que têm o número total de cromossomos da espécie, que são 46 cromossomos. Nesse momento, a célula germinativa era 2N, sofreu mitose, originou 2 células filhas, né? Apenas uma dessas células filhas é que vai se transformar numa célula chamada espermatócito 1, que é o espermatócito ainda 2N ou célula diploide, certo? Nesse período tem fase de crescimento, mas não tem divisão celular, ok?
Então, a célula vai se tornar, ó, olha o tamanho dessas duas células aqui da espermatogônia. A célula que vai se transformar no espermatócito primário, o espermatócito 1, ela vai aumentar de tamanho, ela cresce, porque nesse período está tendo uma intensa, a intensa preparação da célula para iniciar a meiose. Então, nessa fase aqui da divisão celular, a célula vai ter crescimento, porém ela vai reduzir o número de cromossomos. Aqui no espermatócito 1 eu tinha a célula 2N. Pelo processo da meiose, e a meiose tem por objetivo reduzir o número de cromossomos, então aqui nós temos na meiose 1, originou duas células filhas, cada uma com N cromossomos. Porque o papel da meiose é fazer a redução, tinha lá, pensando na espécie humana, nós tínhamos 46 cromossomos no espermatócito 1, né? Mas o espermatozoide precisa ter a metade do número de cromossomos. Então, houve a meiose reducional, houve a redução dos cromossomos. Nessa fase da meiose 1, então nós temos aqui a fase da maturação, que é onde essas células vão amadurecer, se transformar em espermatócitos 2, que é onde os cromossomos vão estar duplicados, certo? Na meiose 2. E vai dar origem às espermátides. As espermátides são as células N, resultante do processo final da meiose 2, que vão terminar a sua maturação e se transformarão em espermatozoides. Os espermatozoides todos N, prontinhos aqui para fecundar o óvulo. Então, esse processo todo aqui de preparação, né, multiplicação, crescimento, maturação e espermiogênese, é o processo chamado de espermatogênese para formar os espermatozoides. Só lembrando que os meninos, eles nascem com o testículo lá na bolsa escrotal, quando o desenvolvimento foi normal, e não tem espermatozoide nenhum. Então, até o menino começar o processo de amadurecimento das suas células sexuais, ele não tem nenhum espermatozoide, diferente das meninas que já nascem com todos os folículos que darão origem aos seus óvulos, certo? Então, com relação à espermatogênese, lá na apostila de vocês, vai estar falando sobre o processo da espermatogênese, desde a formação da espermatogônia até a formação dos espermatozoides, demora de 64 a 74 dias. Então, é um processo, assim, lento, né? Mas o espermatozoide, porque ele tem que ter a formação da cabeça, depois do núcleo, depois da cauda. Então, todo esse processo é um processo demorado. Então, a espermatogênese, que é esse processo de, a partir de uma célula, formar 4 células até terminar todo o processo de formação do espermatozoide, ele pode demorar de 64 a 74 dias, ok? Nesse processo, também é importante pensar no seguinte: é claro que num organismo masculino que está produzindo espermatozoide, ele vai ter células que estão na fase de espermatogônia, células que já estão na fase de espermatócito secundário e células que já estão na fase de espermatozoides. Então, é um processo de formação contínua, tá? Ele não para e fala assim, agora eu tenho que pensar em produzir espermatozoides. Toda vez que o homem estiver ejaculando, se ele já produz espermatozoides, ele vai ter no sêmen dele espermatozoides prontos para fecundar um óvulo, ok? Depois aqui a ovulogênese, que seria a formação dos óvulos. Aí também vai ter o ciclo reprodutivo da mulher, então a cada 28 dias a mulher vai estar produzindo o seu óvulo, né? No processo de, se você olhar aqui a imagem mostrando os espermatozoides e os óvulos,
todas as células que vieram lá da fase das espermátides se transformaram em espermatozoides, certo? Porque o homem elimina de 60 a 200 milhões de espermatozoides em cada ejaculação. E a mulher ovula uma vez por mês e vai liberar apenas um óvulo. Essa é a grande diferença aí da formação de óvulo e de espermatozoide. Só que no processo de ovulogênese e espermatogênese, tanto o óvulo quanto o espermatozoide passam pelo processo de multiplicação, crescimento e maturação. O que vai diferenciar é só a fase final, ó. Na fase final, apareceram 4 células, que são 4 espermatozoides, na espermiogênese. Na espermatogênese, das 4 células resultantes, uma vai se transformar num óvulo, que vai estar pronto para ser fecundado por um espermatozoide, e 3 delas vão formar o corpúsculo polar. Esse corpúsculo polar, ele acaba sendo incorporado pelo próprio ovário da mulher, tá? Vamos analisar aqui essa tabelinha, depois eu venho aqui para o esquemazinho aqui, que aqui está mostrando o ovário, né? Então, essa figura aqui está mostrando o ovário, os folículos que estão lá, desde que a menina estava na vida intrauterina, ela já tem esse folículo, né? O que vai acontecer é que quando ela amadurece, então o folículo ele vai passar por um processo de maturação, certo? Então, nas células germinativas da menina, ela tem células sexuais diploides, que são células 2N. Na fase de multiplicação, então, essas células 2N se dividem por mitose e originam 2 células filhas, que são chamadas de ovogônias, ok? Aí apenas uma das ovogônias é que vão crescer, vão passar pela fase de crescimento sem a divisão celular. E nessa fase, essa ovogônia deixa de ser chamada de ovogônia e ela cresce, passa a ser chamada de ovócito primário, certo? Aí o ovócito primário se divide em 2 células, sofreu a meiose aqui, e nesse processo de meiose, nós vamos ter células com N cromossomos, são células haploides, né? Então, o ovócito primário é 2N, o ovócito secundário é N. Nessa fase aqui da meiose, os cromossomos já estão duplicados, tá? Aqui na meiose 1, porque meiose 2 só se houver a fecundação. Então, apenas uma dessas células aqui, N, mesmo ela se dividindo, ó, se dividiu em duas células N. Aqui aquela N que formou o primeiro corpúsculo polar também se dividiu. Mas uma dessas aqui, do ovócito secundário, apenas uma delas se transforma num óvulo que vai estar pronto para ser fecundado um espermatozoide. As outras 3 células farão parte daquilo que se chama de corpúsculo polar, certo? Aqui no detalhe ele está mostrando as células que revestem o folículo e conectam o tecido do ovário. Aqui nós temos, como se ela criasse um invólucro, né, uma embalagem aí para proteger o ovócito que está aqui, né? Então, no momento da ovulação, teve a formação, o folículo está maduro, o óvulo está aqui dentro, então vai se romper a parede do ovário, que é aquela dorzinha que eu comentei, que a mulher sente lá uma vez por mês, que é quando ela está no seu período de ovulação, ela vai estar pronta para eliminar o ovócito secundário, que vai ser encaminhado aqui para a tuba uterina. Aí esse ovócito vai ficar secundário, vai ficar aqui esperando durante umas 48 horas para ser fecundado pelo espermatozoide. Caso o espermatozoide não chegue aqui até o óvulo, para a felicidade de muitas, naturalmente, né? Esse óvulo aqui vai ser desmanchado. E é interessante também comentar, porque deixa eu ver aqui.
Está falando do ciclo reprodutivo da mulher, né? E ele vai falar da menstruação. No ciclo reprodutivo da mulher, terminando aí o período de ovulação, então, é toda essa preparação aqui, onde o ovócito vai ser liberado, né? E ele vai ficar aqui esperando para ser fecundado por um espermatozoide. Caso ele não seja fecundado, então ele vai se desmanchar. E é interessante lembrar que, ao mesmo tempo que está acontecendo todo esse processo de preparação aqui no ovário, para preparar e produzir um ovócito secundário, o útero da mulher também se prepara para receber um possível embrião. Isso acontece todos os meses. Todo mês, o útero da mulher se prepara para o recebimento de um possível embrião, certo? Então, tem a ação dos hormônios, né, que a progesterona, principalmente nesse período, vai estar preparando o útero, que é o útero se prepara, é como se ele fizesse um ninho de preparação para receber o embrião. Teve o processo de formação do óvulo, o ovócito secundário foi liberado, ficou aqui, amadureceu, né? Passou pela fase de maturação, ficou aqui esperando para ser fecundado. Caso não haja fecundação, óvulo, vai ser desintegrado e a parede interna do útero, que é o endométrio, também começa a se descamar. Esse processo de descamação das células do endométrio é que chamamos de menstruação, que é o sangue eliminado pela vagina todos os meses, certo? Lá na apostila de vocês está descrevendo todo o ciclo menstrual, os hormônios que vão atuar, né, o FSH e o LH, que são os hormônios que vão atuar nesse momento para que a mulher elimine. Então, nós vamos analisar aqui na tabela, nessa tabelinha que está falando aqui do ciclo menstrual, do ciclo reprodutivo da mulher. Então, lá no texto, vocês vão achar toda a parte na página 18, toda a parte que está falando dos hormônios. Aí ela fala, inclusive, da menarca. Menarca é quando a menina menstrua pela primeira vez, né? Então, entre os 11 e 13 anos, 14, tem algumas que é um pouco mais tardio, mas não é muito comum. Só um minutinho. Não é muito comum que uma menina menstrue depois dos 13 anos. Quando isso acontece, geralmente a mãe procura um médico para levar essa menina para saber se está tendo algum problema pelo fato dela não ter menstruado ainda até os 14, 15 anos, né? Aí o médico certamente vai pedir toda a dosagem hormonal dela para estar vendo o que pode estar acontecendo. Menstruou pela primeira vez, então, mensalmente, o organismo da mulher vai estar produzindo óvulo todo mês. É comum que as adolescentes tenham uma menstruação um pouco irregular, principalmente nos 2 primeiros anos. Então, não dá para se estabelecer um ciclo menstrual, como aqui está bonitinho, 28 dias, né? Numa adolescente que está começando a menstruar, você não pode ter a certeza de que ela vai ter um ciclo de 28 dias. Esse ciclo pode ser de 30, de 35, de 40, 50 dias, isso é variável de pessoa para pessoa. Se nos 2 primeiros anos, os 2 primeiros anos passarem e esse ciclo continuar irregular, também é hora de procurar um médico para estar estabelecendo um contato aí para saber o porquê que isso não está acontecendo de forma adequada, certo? Aí depois lá na página 18 também vai estar mostrando como é que acontece o processo da gravidez, o hormônio HCG, que é a gonadotrofina coriônica, que vai aumentar quando a menina engravida, né, caso o ovócito secundário seja fecundado, mas isso também eu acho que não vem ao caso aqui agora. Vamos analisar aqui, ó. Nós temos lá os dias. Ela coloca que segundo dia, o primeiro dia é o dia que vem a menstruação.
Então, aqui a gente tem para analisar os dias, né? Que é do dia 1 até o dia 28. Então, se a menstruação veio hoje, hoje é o primeiro dia do ciclo. O último dia do ciclo vai ser o dia que vier a próxima menstruação. Então, durante esses 28 dias, nós temos lá a fase proliferativa, que é a fase onde vai ter a proliferação e a preparação aqui do folículo, né, para se transformar em óvulo. Aqui ele está mostrando a evolução do folículo até ele se transformar no ovócito. Então, ó, do primeiro dia até o 12º por aí, está tendo toda a preparação do folículo, ok? E aqui a ação do hormônio FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Lá por volta do 8º dia em diante até o 13º por aí, tem o aumento do estrógeno. No dia da ovulação, a gente percebe que a curva do LH, que é o hormônio luteinizante, está em alta aqui, né? O FSH vai ter uma queda no período aqui da ovulação. O estrógeno ainda está em alta também no dia da ovulação, no período da ovulação. E você percebe que aqui nós temos na fase pós-ovulação, que é a fase secretora pós-ovulação, o aumento da progesterona. Então, aumento da progesterona porque a progesterona está preparando o endométrio para receber o possível embrião, certo? Então, essa tabela aqui, ela dá uma gama aí de informações, né, para a gente entender o ciclo reprodutivo da mulher. No 14º dia, vocês estão vendo, aqui ele estava encapsulado, o ovócito secundário. Aqui no dia da ovulação, que é lá no 14º dia, o ovócito foi liberado. Então, isso quer dizer que ele vai sair do óvulo, do ovário, e isso que está apresentando aqui seria isso aqui, ó, o ovócito secundário sendo liberado do ovário para ir lá para a tuba uterina, certo? O folículo que foi formado aqui para proteger o óvulo vai se chamar de corpo lúteo e vai ser degenerado, certo? Caso aconteça a fecundação, esse óvulo vai se encaminhar até o útero e vai se fixar aqui em algum lugar. Caso esse óvulo não seja fecundado, essa parede que foi espessada durante esse período, ela vai, vocês vejam que ela é bastante vascularizada, né? Então, nesse período de vascularização aqui, que o útero se preparou para receber o possível embrião, caso esse embrião não apareça, essa parte aqui vai ser descamada e vai ser a menstruação. Terminada a menstruação, começa o novo ciclo reprodutivo, aí vai tudo de novo. Então, mensalmente, o organismo da mulher faz toda essa preparação, né? Ela vai se preparar para receber o embrião, caso não receba, essa parede vai ser descamada. Quais são os dias que a mulher corre o risco de engravidar? Então, ó, se ela está ovulando, né? Aqui é o período fértil dela. Então, eu consideraria do 10º dia até o 16º ou 17º, por aí, é o PF, que não é prato feito, tá? É o período da ovulação, período fértil. Por que se ela ovula no 14º dia, por que eu estou contando desde o 10º? Porque nesse período, se ela tiver relação sexual aqui, vocês sabem que o espermatozoide é muito espertinho e ele fica vivo, ele pode ficar vivo até 72 horas dentro do corpo da mulher. Então, se ela tiver relação sexual aqui, no 10º dia, o folículo, o ovócito não está liberado ainda, pelo que você está vendo aqui, né? Mas o que vai acontecer? Esses espermatozoides vão ficar vivos. E quais serão os espermatozoides que vão ficar vivos?
os espermatozoides, se vocês estão lembrados lá do ano passado, que eu comentei isso, provavelmente não, né? Mas qual o espermatozoide que é mais resistente? O espermatozoide X ou o espermatozoide Y? Alguém quer responder para mim? Qual é o espermatozoide que consegue viver mais tempo? O espermatozoide que leva o cromossomo X ou o espermatozoide que leva o cromossomo Y? Ninguém vai responder para mim, então eu respondo, né? É o espermatozoide que leva o cromossomo X. Ele vai ficar esperando para fecundar o óvulo. O óvulo foi liberado, ele está lá prontinho para recebê-lo, tá? Então, por isso que, e se ela ovulou aqui, o óvulo vai ficar 48 horas vivo. Se ela tiver relação aqui nos 2 dias depois, ela corre o risco de engravidar. Então, esse período eu contaria do 10º até o 18º, para ter uma margem de segurança maior, né? Que é o período em que vai ter o processo de eliminação do óvulo, ok? Até aqui tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Depois lá, aqui ele já vai levar na página 6, falando sobre os métodos contraceptivos. Lá na apostila de vocês, está na página 20, falando lá das conexões, né? Fala dos mamíferos placentários, que nós temos as outras espécies de mamíferos que têm placenta, apresentam um ciclo chamado de ciclo estral ou cio, que é das fêmeas de mamíferos, né? Que é o período que elas estão férteis e recebem o parceiro para copulação ou para fecundação. Na espécie humana, a sexualidade ela vai sofrer influências como fatores culturais, fatores da forma com que a pessoa é criada, as barreiras com que a pessoa é criada, com os preceitos morais, religiosos, éticos e tudo mais, né? Cada um vai encontrar o seu caminho de acordo com os ensinamentos que ele recebeu. Aí na apostila ele fala da sexualidade humana, fala do sexo biológico, que cada um recebe lá o seu patrimônio genético, o indivíduo do sexo masculino é XY e o indivíduo do sexo feminino XX, né? E ele vai falar aqui das situações do sexo aparente ou sexo biológico, fala do intersexo. Então, são as expressões que vão envolver as questões de gênero, que aí passa pela sexualidade, né? Mas cada um vai identificar o seu padrão sexual de acordo com os seus preceitos, como eu acabei de falar. Uma coisa que a gente não pode, independente da identidade de gênero, da sua opção sexual, o que o indivíduo não pode esquecer é da responsabilidade para com o seu parceiro ou com a sua parceira, no que diz respeito a evitar uma gravidez indesejada. A gente sabe que o número de adolescentes que engravidam ainda é muito alto no nosso país, e quando eu falo de adolescente, a gente vê que podem ser vítimas de abuso, vítima de estupro, que foi induzida a ter uma relação sexual sem o consentimento, ainda muito jovem, né? Mas se a pessoa tem uma formação a respeito da sua própria sexualidade, ela tem que conhecer os métodos contraceptivos e saber optar qual que seria o melhor para a sua iniciação sexual. Então, nós temos aqui os métodos de barreira, né? E esses métodos são fundamentais para que a pessoa tenha um planejamento familiar ou um planejamento da sua vida sexual. Aqui ele vai falar primeiro do diafragma. O diafragma é essa estrutura aqui, né? É um instrumentozinho de borracha que no Brasil não é muito comum o uso do diafragma,
ele vai funcionar como uma barreira porque ele é colocado pela mulher horas antes, se ela marca um encontro, vai ter um encontro com o seu parceiro, ela coloca em casa, sai com essa barreira aqui, né? Que parece uma tampa, que vai tampar exatamente a entrada do útero. Para que ele tenha uma eficácia melhor, costuma-se passar espermicidas, que são pomadas ou gel que vai matar os espermatozoides. Só que qual que é o inconveniente desse método contraceptivo? Ele não previne doença sexualmente transmissível ou infecções sexualmente transmissíveis, como se usa falar hoje em dia, né? Então, o diafragma, ele vai poder ser retirado horas depois também, para que não corra o risco de ter algum espermatozoide vivo na cavidade vaginal. O outro método de barreira é o preservativo masculino, que é a camisinha. Ela pode ser colocada tanto pelo homem como pela mulher durante o ato sexual, né? O que vai ter que se tomar cuidado é de segurar aqui na pontinha para que não fique ar, porque se o ar ficar aqui na cabecinha, na pontinha da camisinha, ela pode se romper na hora do ato sexual. Apesar de que essa história de que a camisinha rasgou, ela é muito resistente, né? Então não é fácil de ser rompida. O outro método de barreira que nós temos aqui é o DIU, que é o dispositivo intrauterino. É um dispositivo que pode ser de cobre. Esse modelo aqui é um dos, porque tem vários modelinhos. Essa hastezinha, que parece um barbantezinho, um fiozinho, ela vai ser colocada. Então, o DIU tem que ser colocado por um médico no consultório dele, ele vai lá e coloca. Ele pode dar algumas cólicas no início, porque ele é um corpo estranho e o útero da mulher tenta eliminar. Se a mulher começar a sentir muita cólica, ela tem que fazer a retirada, mas a mulher pode ficar 5, 6, 7, 8 anos com um DIU e indo fazendo a revisão. O médico vai lá, verifica se está tudo certinho. Então, eu vou usar essa imagem de cá, ó, ele é colocado aqui dentro do útero. Aí esse fiozinho fica aqui na parte de fora, no colo do útero, para que o médico possa puxá-lo ou para se a mulher não tiver querendo ficar mais com o DIU, tá? O outro método de barreira é o preservativo feminino, que é essa coisa ridícula aqui, mas ela vem com essa argolinha, que essa argolinha é solta, e ela vai servir como suporte para a mulher ajeitar, dobrar e introduzir a camisinha feminina na vagina. Então, ela vai ter que ser colocada pela própria mulher. E essa parte aqui fica do lado de fora, protegendo a região dos pequenos e grandes lábios. É um método 99% seguro, tanto a camisinha masculina quanto a feminina, né? E funciona como método de barreira. Depois aqui nós temos os dois métodos hormonais, ele vai falar dos outros também, mas eu vou falar dos dois aqui, ó. A pílula anticoncepcional, que tem que ser tomada, são dosagens hormonais que tem que ser tomada todos os dias no mesmo horário. Quando a mulher opta pela pílula anticoncepcional, ela tem que conversar com o seu ginecologista para saber qual seria a dosagem hormonal correta, para não estar tomando a dosagem hormonal acima daquela que ela necessita. Então, por isso que o médico vai fazer uma série de perguntas e vai optar qual que seria o melhor marca de pílula anticoncepcional. O método hormonal aqui também, que é o implante subcutâneo, que vai ser colocada essa peçazinha embaixo da pele, através de uma seringa, e ele vai ficar aí despejando diariamente os hormônios que a mulher precisa. Então, não corre o risco de esquecer, como no caso da pílula anticoncepcional, tá? Aí, aqui, parecido com o DIU, também é um método hormonal, sistema intrauterino. Esse daqui vai ser colocado lá no útero, também vai despejar os hormônios dia a dia. A anticoncepção de emergência, também conhecida popularmente como pílula do dia seguinte,
que muitas pessoas hoje estão usando como método contraceptivo, mas a pessoa não pode ficar tomando direto isso daqui, então tem que ter alguns cuidados. Os métodos cirúrgicos e da tabela eu vou falar na aula que vem, porque terminou nossa aula hoje, infelizmente, passou muito rápido, né? Mas na próxima aula, então, a gente retoma aí os métodos cirúrgicos, ok? Um bom dia para vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau.